Mas agora eu vou chamar a Tata, que está com uma maquiadora profissional, para trazer mais dicas para a gente, porque a maquiadora profissional entende um pouquinho melhor que a gente do que a gente faz na correria do dia a dia, né, Tata? Boa tarde. Entende um pouquinho melhor que a gente do que a gente faz na correria do dia a dia, né, Tata? Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. O tricô aqui com relação à maquiagem já foi, já voltou, Fábio. Quem não gosta, né, de saber se maquiar? Eu estava comentando com a Ju, que é a nossa convidada, que agora em época de pandemia, como a gente grava de máscara, eu maquio do nariz para cima só olho, testa e tudo mais. Bem, a Ju é uma maquiadora, então, e vai conversar sobre a maquiagem para os olhos, no geral e também para os olhos, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Boa tarde, Ju. Bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Prazer é nosso. A gente estava conversando aqui, antes da maquiagem, eu acho que é muito importante a gente falar do cuidado com a pele para poder receber essa maquiagem, principalmente a do olho, né? Então, nós temos que ter uma rotina de skincare, que é um cuidado específico com a nossa pele. Isso, no geral, que a gente fala que a nossa pele é o nosso maior órgão, né? Então, um cuidado é importante. Cuidar, então, em fazer uma boa limpeza, isso significa que nós também precisamos limpar a área dos olhos, onde a gente usa produtos que têm mais intensidade, mais durabilidade. Então, na área dos olhos, é importante que a gente use produtos específicos. Um hidratante para a área dos olhos, produtos que sejam, então, testados por oftalmo e, principalmente, hipoalergênicos. O cuidado também vem depois da maquiagem. Muitas pessoas utilizam o mesmo demaquilante, né, às vezes, que usam para todo o rosto, para os olhos também. E isso, às vezes, acaba causando uma irritabilidade maior. A gente sempre indica produtos específicos para a área dos olhos. Então, esse, por exemplo, ele é um demaquilante em creme, específico para a área dos olhos, que vai demaquilar, não tem álcool na composição, então não vai irritar, e vai remover aquele produto que tem mais durabilidade, às vezes é a prova d'água, de forma mais rápida, sem a pessoa precisar ficar esfregando muito. Caso essa pessoa já tenha, né, uma irritabilidade natural, que fique vermelho o local, que lacrimeje com muita facilidade, a nossa indicação é um tônico, e de preferência que ele tenha um princípio ativo com aloe vera, que tem efeito calmante, cicatrizante, pode ser usado em temperatura ambiente, dando batidinhas bem suaves no local para acalmar aquela região, e também pode ser utilizado em temperatura gelada. Você pode colocar na geladeira, que fica a dica para o pessoal de casa, e aí vai intensificar, dar um plus nessa hidratação. A pele do olho é muito sensível, né? A gente vê, principalmente com a idade, quando vai se maquiar, ela começa a dar aquela enrugadinha, assim. Existem produtos, eu estava comentando contigo, tu falou que não existe primer para o olho, né? Que não se usa um primer para o olho. Por quê? Existe primer para o olho, a gente não utiliza mais profissionalmente, a gente usa corretivo na base de fixação. Na maioria das vezes, o primer fazia o efeito rebote, que a gente fala, que é craquelar ou secar muito a pálpebra. O que acontece com a pálpebra? É uma região muito sensível, uma camada muito fina. E aí, muitas das vezes, se não estiver bem hidratada, bem cuidada, ela fica ressecada. E aí, com o efeito de um primer que dava aquela película, ele acabava craquelando. Então, o interessante é cuidar antes, né? É fazer essa rotina de cuidados. Hidratar muito bem, usar produtos específicos hidratantes para a área dos olhos. Podem ser produtos que contenham ácido hialurônico, que vão ajudar na reposição de colágeno, hidratar profundamente e, inclusive, ajudar no preenchimento e manutenção das linhas de expressão, né? Na flacidez da pele. Então, a hidratação hoje, numa maquiagem profissional, é o carro-chefe. Eu imagino que existem produtos, por exemplo, sombras, lápis, o próprio rímel para peles mais maduras, ou um bom produto serve tanto para a pele jovem como para a pele madura? Tem muita diferença, sim, tá? É importante procurar produtos de qualidade, com procedência, mas quando eu trato de uma pele jovem, até uns 25, 30 anos, que a gente considera uma pele jovem, eu trato de uma pele que tem menos marcas, menos linhas de expressão. Então, eu posso usar produtos que tenham cobertura mais alta, que sejam mais densos, né? Quando eu trato de uma pele madura, que é uma pele que já tem mais marcas e tem pretensão também a ficar mais marcada com maquiagem, eu preciso trabalhar com produtos mais leves e
mais fluidos. Então, quando eu procuro uma base, por exemplo, para uma pele madura, eu procuro uma base que seja mais leve, que tenha fluidez, que não tenha cobertura alta, para que não fique marcando as linhas de expressão. E, de preferência, eu indico bases que já tenham ácido hialurônico na composição, que aí vão ajudar na firmeza da pele, que já tem um fator de proteção, que vão ajudar na questão de combater os raios solares. Então, uma base de tratamento, né? Pode ser um CC Cream, nós temos na Vult um CC Cream, que é 10 em 1, que é muito interessante. Pode ser uma base de tratamento com ácido hialurônico. Nós temos na Eudora, por exemplo, um lançamento da Nina Secrets, que é fantástico, que é uma base glow, então vai dar luminosidade para a pele. Ao mesmo tempo, tem ácido hialurônico avançado e também super leve para não marcar nas linhas de expressão. Arrasou! Acho que a primeira coisa que a Ju vai falar antes de fazer a maquiagem é com relação aos pincéis, acertei? Isso aí, isso mesmo. Super importante, né, para a gente cuidar que tipo de pincel vai utilizar na hora de fazer os olhos, já que é uma área sensível e também uma área que podem entrar produtos. Se entrar produtos, um objeto estranho dentro dos olhos, é normal lacrimejar, porque vai lubrificar o local para fazer a limpeza. Então, é necessário usar pincéis com cerdas naturais, que não agridam os olhos, então fujam dos pincéis sintéticos, que vão agredir e lesionar. E também, para a parte inferior dos olhos, é interessante optar por pincéis menores, como um pincel lápis, que vai fazer o esfumado também, sem que vá produto para os olhos e possa causar a lágrima. Então, bora, mão na massa aqui, ó. Tem até um espelho aqui para ela fazer. Eu vou segurar o microfone e ela vai dando as dicas, então. Vamos lá, vamos para a ação, então. Primeiro, eu vou começar, então, com o pincel de esfumar, esse aqui é o número 15 da Vult. Escolhi aqui um tom de sombra, um tom quente, que fica muito bem com a minha pele. E vou começar depositando, então, no canto externo do meu olho. Eu vou vir aqui com batidinhas no cantinho externo do olho. Vou respeitar aqui, então, o último cílio, tá, que eu tenho, para não sair muito para fora e manter essa maquiagem social. É importante dar leves batidinhas e não colocar muita força também, para não irritar os olhos. E também, quando eu pego o produto, sempre tiro um pouquinho do excesso, para que não caia nada de produto dentro dos nossos olhos, né? Nenhum pozinho. Dei batidinhas levinhas aqui na minha pálpebra móvel, no cantinho externo. O próximo passo é o esfumado. O esfumado precisa ser com muita leveza. A minha dica é sempre pega bem na pontinha do pincel para você não colocar força. E aí você vem bem no côncavo, que é essa região mais funda dos olhos, e esfumando com movimentos de vem e vai, com muita leveza para tirar a marcação. E aí a gente tem um esfumado. Vou vir também com um pincel de depósito de sombra, cerda bem naturalzinha, e colocar uma sombra um pouquinho mais iluminadora para abrir o meu olhar aqui no início, ó. Leves batidinhas, então venho com uma cor um pouquinho mais clarinha, sempre tirando o excesso do pincel para que não caia nada sobre os meus olhos. E aí eu tenho aqui, ó, um esfumado bem básico, uma cor mais clara no início, uma cor mais escura no final, com efeito bonito e sem derrubar nada dentro dos olhos para que então não ocorra lágrima. Na parte inferior, vou usar o pincel lápis, como eu falei para vocês, que é um pincel bem fininho, pequenininho, que vai me ajudar a não colocar produtos dentro dos olhos. Eu já não indico mais lápis, tá? Para quem tem irritabilidade, que chora com frequência, porque aí pode ocasionar o choro. Então, o que vocês vão fazer? Pincel pequeno, sombra, tá? E vai vir aqui, ó, bem rente aos cílios inferiores, esfumando. E aí você esfuma com delicadeza e vem bem rente aos cílios e não dentro dos olhos, ó. Já vai dar um up no olhar e não causa o choro. E o segredo, gente, sempre praticar, né? Quanto mais você fizer, melhor fica e mais facilidade também em não irritar os olhos. A gente vai continuar fazendo aqui, a Ju vai continuar fazendo aqui. No final do programa você vai ver o olho bem bonito. Vamos voltar lá pra ver como é que tá o... A gente consegue o resultado lá da maquiagem? Tá lá, né? A Ju faz até cara de metida, né? Porque tá lá, ó. Super tranquila, o espelho lá longe, ela vai fazendo ali. E aí aqui, ó, arrasando, né? Em quantos minutos, né, Tata? Tipo, a gente demora lá... se borra inteira pra fazer a maquiagem, tem que ficar reparando ali. E a Ju tirando onda com a gente. É isso aí, meninas. Obrigada também, né? A Ju tá ali só na imagem mostrando pra gente como é fácil e como tem que tomar esse cuidado também, né? Muito obrigada, Ju. Obrigada. Olha lá, ó, que linda, né? Fez a marcação direitinho como ela ensinou pra gente. Fez agora durante o papo aqui e tá pronta lá.